Sejam bem-vindos ao Desafios Políticos. Reunimos-nos na RTV para analisar a semana política pelo olhar das juventudes partidárias. Comigo em estúdio Jorge Barbosa, da JSD, José Couceiro da Costa, da JP, Rui Teixeira, da JS. São então estes os meus convidados de hoje, que nos farão companhia nas próximas 2 horas para debatermos então as questões políticas que marcam a atualidade do país, o olhar dos políticos mais jovens. E hoje, antes de mais, obrigada aos três pela vossa presença. Vamos então dar início ao debate. Começamos hoje pela relação do fisco-cidadão. Os contribuintes vão saber onde é gasto o dinheiro dos impostos. Zeca não. Jorge, comece por ti. O teu regresso. Estiveste ausente 2 semanas. Vamos dar-te a palavra a ti. Aproveitar para cumprimentar a Helena, cumprimentar os meus colegas de painel, deixar também um abraço àqueles que aqui representaram a Juventude Social Democrata nas últimas 2 semanas, o Carlos Miranda e o Pedro Dantas, e pedir para aproveitar o facto de não ter estado cá as últimas 2 semanas para fazer aqui aquilo que já tem habituado a Helena, os colegas de debate e os nossos telespectadores, de dar 2 notas iniciais, também porque não tive cá para ajudar nas últimas 2 semanas. E a primeira que queria deixar, no último programa em que eu cá estive, debatemos muito as listas às eleições europeias, já sabíamos e já conhecíamos a lista do Partido Socialista e comentamos-a, não sabíamos nem conhecíamos a hierarquização da lista do Partido Social Democrata. E eu disse aqui nesse programa que a Lídia Pereira, indicação da Juventude Social Democrata e líder do IEP, era o melhor quadro que a JSD tinha para o lugar, era um dos melhores quadros jovens que a nossa geração tinha para oferecer ao Parlamento Europeu nestas matérias, e como tal estaria aqui para criticar o líder do meu partido caso ela não estivesse num lugar de destaque na lista. Então, se disse que cá estaria para criticar, não podia não estar aqui para elogiar o facto de o Dr. Rui Rio, por indicação da JSD, mas por escolha própria na hierarquização, ter escolhido a Lídia Pereira para ser a número 2 do Partido Social Democrata às eleições europeias, um sinal claro de que a Europa é juventude, um sinal claro que acredita nas novas gerações e nas indicações que a JSD lhe faz quando as indicações são boas, e este é o caso, passando isto, obviamente, apelar ao voto nas eleições europeias de dia 26 de maio, consoante a nossa linha ideológica e de pensamento, mas muito aos jovens, que se há a lista que se preparou para os representar e para dar voz a esta geração no Parlamento Europeu, foi a do PSD. Subiu, aliás, nas intenções de voto, subiu muito nas intenções de voto. Eu aqui disse na altura, e ainda estávamos muito longe nas sondagens, que acreditava que o PSD ganhará as eleições europeias, como mantenho essa convicção muito firme, primeiro pela diferença de qualidade dos cabeças de lista. O Paulo Rangel é eu não queria dizer um senhor Europa, porque depois os termos ficam, mas é alguém respeitado, conhecido na Europa, é alguém com trabalho feito e provas dadas no seio do Parlamento Europeu, e o Pedro Marques não é a altura de trica partidária e das críticas que tantas teria para fazer, mas toda a restante lista mostra a diferença que têm uma com a outra. Enquanto o PSD, como número 2, apresenta a juventude, apresenta o futuro, o Partido Socialista permeia uma ex-ministra. Enquanto em número 3 o PSD apresenta alguém que, no seio do PPE, é um dos melhores eurodeputados que o PPE tem e o Parlamento Europeu tem, que foi o negociador do plano Juncker junto do Parlamento Europeu, o José Manuel Fernandes, o Partido Socialista apresenta a imitação de José Sócrates, Pedro Silva Pereira. Por isso, quanto às eleições europeias, está feito um elogio ao meu líder pela lista, e deixar só aqueles que, como eu e como nós somos dirigentes políticos, sabemos o simbolismo que às vezes as listas têm. Há aqueles lugares simbólicos que muitas vezes representam no trabalho interno o primeiro subscritor da nossa lista, no trabalho externo muitas vezes o primeiro e o último suplente de cada lista, que são pessoas que não querem ocupar o cargo, mas emprestam a sua notoriedade, emprestam o seu apoio integrando a lista nesses lugares. E deixar a minha felicidade por ver que nesses 2 lugares estão 2 pessoas que eu muito considero, uma que principalmente que é a minha amiga e a minha presidente, a Sofia Matos, é a primeira suplente da lista do PSD ao Parlamento Europeu, e o último suplente é o Miguel Poiares Maduro, ministro do anterior governo, e alguém que muito dignifica o Partido Social Democrata, tanto política como academicamente. A segunda nota que queria dar não é tão feliz. Se a primeira foi um extrapolar da felicidade que tenho pela lista do PSD, pela indicação da Lídia, do Hugo Lopes, da Sofia Matos, da juventude, da transversalidade da lista,
até da paridade não imposta, da paridade por mérito, da paridade pela qualidade dos quadros femininos que o PSD tem, e que sem haver nenhuma obrigação legal para tal, nem a lista acabou por ser paritária, não tinha o objetivo de o ser. Ou seja, é muito melhor quando uma lista é paritária porque escolhemos homens e mulheres e a lista acaba por ser paritária, por acaso até tem mais mulheres que homens, e não por uma obrigação ou por querer parecer que temos uma lista paritária. Mas dizia eu que se a primeira é o extrapolar desta felicidade, a segunda é quase uma nota de pesar por um caminho perigoso que os dirigentes políticos e alguns dos administradores de entidades públicas e do Ministério do Mar podem estar a tentar matar a galinha de ovos de ouros de Matosinhos, o seu mar, a alma do Conselho. Muitas vezes nós olhamos para o mar como uma referência económica, como uma referência social, como uma referência da comunidade. Eu acho que o mar para Matosinhos é muito mais que isso. O mar de Matosinhos não é a pesca, não é o turismo, não é o surf, não é a qualidade de vida que proporciona a quem vive na primeira linha do mar. O mar para Matosinhos é a alma do Conselho, é a alma de todos aqueles que nele vivem, é com esse orgulho no seu mar que os matosinhenses saem do Conselho e saem do país, muitas vezes, para a pesca do bacalhau noutros países. Por isso, o mar é um dos nossos ex-libris, é a alma do nosso Conselho. A Administração do Porto de Douro e Leixões, a APDL, lançou um concurso de empreitada, e aqui é importante salientar que o concurso é de empreitada e não é de pré-qualificação. É muito diferente um concurso de empreitada com pré-qualificação com um mero concurso de pré-qualificação. E o concurso lançado é de empreitada com pré-qualificação. E a Câmara de Matosinhos nada dizia, nada fazia. Nesse momento, a bancada que eu pertenço, onde sou deputado municipal, a bancada do PSD, juntamente com outras forças representadas na Assembleia Municipal, fez um requerimento para uma sessão da Assembleia Municipal extraordinária, com mais de um terço dos deputados municipais, para discutir única e exclusivamente o tema da extensão do quebra-mar. E apresentamos em conjunto, todas essas forças que propuseram essa Assembleia Municipal, uma proposta muito clara: a suspensão do concurso. Porque não se param obras a meio, não se param obras já adjudicadas. Enquanto nós não tivermos a certeza absoluta de que os impactos negativos, tanto ambientais como socioeconómicos, para o Conselho não são irreparáveis, na nossa opinião, o concurso tem que estar parado, e só depois termos a certeza absoluta de quais são os efeitos que essa extensão vai provocar. E o problema não é só a extensão, o problema é bem mais grave. Porque temos a extensão, temos as acessibilidades marítimas e temos estudos de impacto ambiental para ambas, mas em separado, quando diz a ciência e diz a academia que deviam ser juntos, porque a soma de dois estudos de impacto ambiental em circunstâncias tão semelhantes não são iguais a um único estudo de impacto ambiental para as duas situações. Mas vamos ainda mais longe. É que este alongamento do quebra-mar nada resultará em proveito da APDL se não for acompanhado de um aumento do terminal de contentores. Porque o terminal de contentores de Leixões está completamente sobrelotado. O que fará é que chegam ao porto de Leixões o mesmo número de contentores em menos barcos, porque permite a chegada de barcos de maior porte. Ou seja, este projeto só terá viabilidade financeira se for aumentado o terminal de contentores. Nada nos é dito sobre o tema. São 25 hectares que a APDL quer ter. Nós não sabemos o que é que desaparecerá. Se é marina... Vocês não conhecem o projeto nada, em concreto? Não existe. O verdadeiro a Câmara projeto. Não sabe a Câmara não sabe, os eleitos não sabem. E não sabem se é na Marina de Leiça, se é a praia que desaparecerá. Mesmo no projeto que já temos estudos de impacto ambiental, os próprios estudos não são conclusivos e não dizem o que é que acontece às praias, não só de Matosinhos, do Porto, de Gaia, de Espinho, a nível de areia, a nível de movimentação de águas. Há até quem diga que as águas de Matosinhos ficarão paradas com todo o prejuízo que isso trará para as pessoas que ali vivem e a nível dos investimentos que ali fizeram para ter uma vista de mar, passando a ter uma vista para um lago poluído. E tudo isto não pode acontecer. Dizia eu que as várias forças representadas, todas as forças da oposição na Assembleia Municipal de Matosinhos apresentaram em conjunto um texto para a suspensão imediata do concurso, obviamente não vinculativo, porque a Assembleia Municipal de Matosinhos não vincula a decisão da APDL. Mas também a APDL, espero eu, tem que saber que vive de mãos dadas com a comunidade e não pode viver de costas voltadas para a comunidade, senão terá sérios problemas se quiser entrar nessa solução, não dentro da sua área de gestão, mas em toda a envolvente, que aí sim já é gestão pública, a nível de acessibilidades ao porto, a nível de condições de acesso, toda a envolvente já é a nossa responsabilidade e espero que a APDL tenha perfeita noção disso. Dizia eu que essa proposta de suspensão foi chumbada
pelo poder em Matosinhos, pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista Português, que foi votada favoravelmente por todas as outras forças presentes, e designá-las parece-me sério. Partido Social Democrata, Movimento de Independentes de Narciso Miranda por Matosinhos, Movimento Independente de António Parada Sim, Bloco de Esquerda e Partido Animais e Natureza, e Pessoas, Animais e Natureza, o PAN, todos votaram favoravelmente, tirando o Partido Socialista e o Partido Comunista Português, e isto permitam-me que deixe aqui uma mensagem a todos aqueles que se sentem lesados por esta decisão do poder em Matosinhos. Eu não sei se faz sentido o quebra-mar ou não. Eu espero que seja possível. Porque nós não podemos desbaratar a hipótese de um crescimento do Porto que trará sérias melhorias económicas para o país. Mas eu não aceito, nem nunca aceitarei, que a obra que se mexa uma pedra no Porto de Leixões sem termos completa certeza do que daí advirá. E aí, quando soubermos o que daí advirá, teremos que pesar numa balança os prós e os contras, e é assim que se tomam decisões políticas. Até termos a certeza disto tudo, que se pare imediatamente o concurso. Deixar só uma mensagem à sociedade civil matosinhense, porque são eles que têm que liderar esta batalha. Nós, no campo onde nos é possível, no campo político, no campo da Assembleia Municipal, se calhar no campo da Assembleia da República, faremos o que estiver ao nosso alcance. Mas esta batalha nós não a queremos partidarizar, tanto é que o documento foi conjunto de todas as forças da oposição e só o poder não aderiu a ele, por motivos que só eles saberão explicar, que não souberam fazer em Assembleia Municipal. Dar essa mensagem de alento, de esperança e de força à sociedade civil matosinhense, às associações de surf, às associações de moradores, à associação de restauração, a todos os cidadãos que ali vivem e que direto ou indiretamente possam se sentir, que podem vir a ser lesados, que se mexam, que façam, que aconteçam, que contam connosco como background, porque cá estaremos. E entre Matosinhos entre Matosinhos e os matosinhenses e o desenvolvimento económico do país, eu preferirei sempre o Matosinhos e os matosinhenses. Jorge, antes de prosseguirmos para o tema para os temas que estavam no nosso alinhamento, de facto este não é um dos nossos temas previstos no alinhamento, mas também o Zeca quer dar uma palavra relativamente a esta questão. Zeca, uma vez que também aqui o Jorge já nos habituou com as suas notas e introduziu aqui um novo tema, passo-te a palavra relativamente a esta questão do paredão em Matosinhos, para quem nos está lá em casa a ouvir, para então ter conhecimento desta questão do paredão em Matosinhos. É assim, antes passamos para outros temas, de cumprimentar naturalmente todos os telespectadores e os meus colegas de painel, como assim também a Helena, dizer que no dia 10 de março deste ano, a Juventude Popular do Porto emitiu um comunicado precisamente sobre esta questão toda. Porque o património do paredão de Matosinhos não afeta só a área do Concelho de Matosinhos, mas sim todos os concelhos que têm as fronteiras e limites. Portanto, se me permitirem, eu vou ler aqui o comunicado. O quebra-mar do Porto de Leixões é um empreendimento com consequências para todas as cidades, comunidades e pessoas da área metropolitana do Porto. Melhorar e aumentar as infraestruturas do Porto de Leixões é uma batalha que também é nossa. Acreditamos que é uma oportunidade estratégica para todo o futuro da região e também do país. No entanto, em política, assim como na vida, é preciso fazer um exercício de ponderação do interesse. As faturas das nossas decisões têm de ser devidamente planeadas. Depois, o comentário continua a dizer que, basicamente, existe esta dualidade de poderes entre a construção do paredão e entre a não construção e a preservação da vida marítima. A única coisa que eu digo é, haja ponderação. E relativamente a este assunto, era só isto que eu queria dizer. Haja ponderação e antes de se fazer as obras, que se pense nas obras em primeiro lugar. Muito bem. Rui, não sei se queres dizer também, agora também a ti a palavra, não sei se tens algo sim, posso, aqui a acrescentar. Posso comentar brevemente as notas introdutórias do Jorge. Em primeiro lugar, ainda a questão do terminal de Leixões, eu não conheço tecnicamente as questões que estão por trás, com o nível de detalhe que o Jorge, sendo um cidadão de Matosinhos, conhecerá. Agora, a verdade é que Matosinhos e Leixões têm uma importância fundamental para a economia da região, para a economia do país. A região norte é a região mais exportadora do país e isso tem um peso brutal na economia portuguesa. E também, como o Jorge disse, tem havido uma sobrelotação de Leixões e, por outro lado, os navios cargueiros são cada vez maiores. E, portanto, tem que se encontrar uma solução para o Porto de Leixões. Não estou certo, tecnicamente, qual será a melhor solução, mas claro que concordo que é preciso ponderação, é preciso perceber quais são os impactos na economia local, no ambiente, na praia, no concelho, nos concelhos a sul,
como o Jorge referiu, e depois sim avançar então para uma decisão sobre o terminal de Leixões. Quanto às europeias, também comentar brevemente, e aquilo que o Jorge disse é muito importante, porque o Jorge tocou no ponto da abstenção dos jovens, e uma breve referência à abstenção. As eleições europeias de 2014 tiveram uma abstenção de 66% na população geral, sendo que nos jovens, não havendo dados concretos, aquilo que o Eurobarómetro nos diz é que esta abstenção em Portugal rodou os 81%. Portanto, 1 em cada 5 jovens portugueses votaram nas eleições europeias, apenas 1 em cada 5. E isto é obviamente preocupante para a democracia, para a Europa, para Portugal na União Europeia, que uma quantidade tão grande de jovens que não participe na decisão e na escolha dos eurodeputados, dos 21 eurodeputados portugueses, e, portanto, também associar-me ao apelo do Jorge para que mais jovens votem e mais jovens tomem parte neste processo fundamental para a União Europeia, que é escolher os eurodeputados que nos representam. E já que estamos nas notas introdutórias, também uma brevíssima antes de passar ao primeiro tema, porque soubemos hoje, infelizmente, que faleceu o João Vasconcelos. O João Vasconcelos, para além de ser socialista e, portanto, ser um camarada, foi secretário de Estado, foi um dos pais, se não o pai, da Web Summit, foi um dos grandes lutadores pela indústria 4.0, pela modernização da indústria em Portugal, e faleceu hoje, tragicamente, aos 43 anos. Ainda no passado sábado esteve numa iniciativa da Juventude Socialista, enérgico e inovador como sempre, e, portanto, de lamentar esta perda para o país. Essa nota de pesar. Jorge, passo-te agora então a ti a palavra para o primeiro tema escolhido para hoje abordarmos e para abrirmos também aqui então este debate. Falamos da relação fisco-cidadão e falamos dos contribuintes que vão saber onde é gasto o dinheiro dos impostos. Há aqui uma tentativa de aproximar o fisco dos cidadãos, Jorge? Espero bem que sim, mas antes de mais começar por elogiar o Governo. É uma coisa que eu faço tão poucas vezes que me parece que é bom bincar que eu vou fazer, vou mesmo elogiar o Governo pela escolha que fez para liderar a Comissão de Inovação do Sistema Fiscal, o João Taborda da Gama. O João Taborda da Gama, para os menos entendidos, filho de Jaime Gama. E já lá vamos aos temas dos familiares, mas este parece-me um caso extraordinário de mérito do João Taborda da Gama. O João Taborda da Gama foi secretário de Estado do governo PSD-CDS dos 20 dias, era o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e parece-me muito, muito bem que o Partido Socialista, vendo que no governo que o Partido Socialista não quis, havia quadros que faziam sentido colaborar com o governo e irem escolher o João Taborda da Gama para liderar ele que é fiscalista, para liderar este estudo, para apresentar ao Ministério das Finanças propostas para aproximar o fisco dos cidadãos. A segunda questão é se faz ou não faz sentido as pessoas saberem para onde é canalizado o dinheiro que pagam por via dos seus impostos. Eu acho que faz todo o sentido. Primeiro, como responsabilização do Estado perante o cidadão. O cidadão tem o direito de saber que contribui para quê. A segunda, para a responsabilização do cidadão para consigo mesmo e para com a sua comunidade. Para perceber, aqueles que assim acreditam num Estado social comparticipado, numa economia social de mercado, perceberem que estão a contribuir com os seus impostos para aqueles que têm menos, para aqueles que não têm tanta capacidade para pagar certos serviços, sejam eles de educação, de a justiça ou a defesa, os principais. Vocês já que estão há algum tempo para perceberem, para mim seriam sempre mais estes os de soberania do que os outros, mas os cidadãos merecem saber para onde é canalizado. E a terceira e mais importante reforma que nós precisamos a nível fiscal é o Estado enquanto cidadão de bem. O Estado tem que se comportar perante as pessoas e perante as empresas como pessoa de bem, enquanto cidadão de bem, enquanto empresa de bem. Podemos olhar para o Estado da maneira que nós quisermos, mas tem que ser de bem. Não pode cobrar coimas ou multas àqueles que se atrasem um dia no pagamento das suas obrigações e depois o próprio Estado atrasar-se 6 meses. O Estado tem que ter mecanismos ágeis para, se uma empresa pagou a dobrar por engano, e isto é um caso bastante mediático nas redes sociais, uma empresa pagar a dobrar as suas contribuições, no dia a seguir retribuir-lhe o seu rendimento e não fazer uma nota de crédito para o vencimento seguinte das obrigações da empresa. Por isso,
Esta é a principal nota que eu gostava de deixar sobre o tema da relação entre o fisco e a comunidade. Primeiro, eu encaro sempre as pessoas como pessoas de bem. E acho que isso é uma das obrigações do Estado e da autoridade tributária, não achar que está a lidar com malfeitores, porque está a lidar com os cidadãos do seu país, está a lidar com as empresas do seu país. E eu acho que muitas vezes a autoridade tributária olha para aqueles que com ela interagem como pessoas de mal, como pessoas que tentam aldrabar, que os tentam enganar e acham que são polícias ou tribunais à procura de malfeitores, o que não é verdade. Nós temos que encarar aqueles que interagem com a autoridade tributária como pessoas de bem e só no caso de apercebermos que não o são, aí sim agir judicialmente e não agir preventivamente como se estivéssemos perante pessoas de mal. A segunda nota que me parece importante dar sobre este assunto é o facto de que nós vivemos há muitos anos com uma carga fiscal demasiado alta para aquilo que... Atenção que eu não acho que os impostos compram coisas, nem são... Os impostos não podem ser a soma de uma conta poupança-reforma com uma compra de serviços de saúde e de educação. Os impostos não são isso. Ou seja, eu enquanto cidadão e todos os cidadãos têm que perceber que não estão única e exclusivamente a financiar o Estado para o seu bem próprio, não têm ali um seguro de saúde e uma conta poupança-reforma. Não é isso que é uma contribuição, o pagamento de impostos, é sim contribuir para a vida em comunidade. E eu acho que, fruto de vários desvarios políticos e governamentais, e mais do que isso, da elevadíssima taxa de impostos, que hoje, a mais alta de sempre, que hoje incide sobre os cidadãos e as empresas, muitas vezes nos deixam a pensar de que deixam as pessoas reticentes sobre a contribuição. Porque o imposto seria sempre uma coisa justa, e eu, apesar das minhas tendências mais liberais, o imposto é uma coisa justa. Principalmente aqueles que recaem sobre são mais socialmente justos, os diretos que os indiretos. Mas o imposto seria uma coisa justa, porque seria quem tem mais a contribuir, na medida do possível, para aqueles que têm menos. Agora, eu sinto é que muitas vezes o cidadão não acredita que é isto a relação que se criou, que não é esta a relação saudável que se deve criar em comunidade e em sociedade, e por isso mesmo temos os cidadãos e as empresas a olhar para a autoridade tributária como um agente do mal que os quer perseguir, e temos a autoridade tributária também, a relação causa e efeito, que não sei qual é a primeira, qual é que causa o qual, e a autoridade tributária olhar para os cidadãos como pessoa de mal que eles têm que escrutinar até ao tutano para ter a certeza de que não estão a fugir aos impostos. Uma relação saudável, uma interligação saudável entre estes dois mundos fariam com certeza a comunidade e a nossa sociedade melhor, para o cidadão perceber que está a contribuir para aqueles que menos têm e para a autoridade tributária perceber que não está a lidar com malfeitores, está a lidar com a sua comunidade. Muito bem. Rui, passo agora a ti a palavra. Esta é uma das medidas integrada então numas 12 ideias do grupo de trabalho. Rui. Sim, são duas ideias. Há duas que eu considero muitíssimo importantes. Uma que tem a ver com a criação do Serviço de Apoio e de Defesa do Consumidor, precisamente para resolver este tipo de litígios que o Jorge referia e este tipo de problemas que surgem entre os cidadãos e a autoridade tributária, sendo que neste campo já foram dados passos muito importantes por este Governo, como, por exemplo, aqueles que dizem respeito à penhora de casas de primeira habitação quando há dívidas em atraso ao fisco, que é uma medida social muito importante. Uma segunda proposta que já foi aceito pelo Governo, que também é importante, é esta de que aqui falamos, sobre os cidadãos saberem em que é que as suas contribuições, os seus impostos, são depois gastos e como é que eles são distribuídos pelo Estado. E, portanto, a partir do dia 1 de abril, quando os cidadãos submeterem a sua declaração de IRS, poderão perceber graficamente onde é que esse dinheiro vai ser gasto. Neste momento, nós sabemos que cerca de 27% é para a proteção social, cerca de 17% para a saúde, 13% para a educação, e é importante que as pessoas também saibam isto, por um lado, por uma questão de transparência, por uma questão de o Estado mostrar onde é que está a alocar os recursos que vêm da cobrança de impostos, e por outro lado, também para os cidadãos perceberem qual é a importância dos impostos que pagam. Eu acredito que as pessoas não gostem de pagar impostos, ninguém gosta de
perder dinheiro, digamos assim, mas as pessoas percebem, e isto é uma medida que permite perceber melhor, que é um investimento no Estado, ou seja, é um investimento no país que depois será gerido pelo Estado. E, portanto, o Estado disponibilizar esta informação sobre como é que distribui este dinheiro é obviamente importantíssimo. Uma nota em relação àquilo que o Jorge disse, que não sei se por confusão ou por outro motivo, disse que tínhamos a taxa de impostos mais alta de sempre. O que temos é a carga fiscal mais alta de sempre. E convém também desmistificar esta questão, que é uma questão que factual, já tem sido... Não, é factual, mas é importante perceber o que é a carga fiscal. A carga fiscal é medida como o peso que os impostos têm em relação ao produto interno bruto. Ora, o peso dos impostos no PIB tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Isso não quer dizer que os impostos tenham aumentado e que a carga fiscal ou que a taxa dos impostos que recai sobre os portugueses seja maior. Até porque se nós analisarmos o que é que faz aumentar a carga fiscal, o aumento percentual maior tem a ver com o IVA. E o IVA não foi aumentado. Aliás, o IVA da restauração desceu. E, portanto, a carga fiscal aumenta porque há uma recuperação económica, porque há mais emprego, porque há mais consumo. O IVA é um bom exemplo disso, porque a economia está melhor. E é por isso que a carga fiscal aumenta, mas depois, obviamente, é importante as pessoas perceberem, então, se aumenta a receita vinda de impostos, onde é que ela é gasta. E, portanto, acho que é uma medida importantíssima. É importante, digamos assim, é necessário não começar do zero, mas direcionar também já todo o trabalho que havia vindo a ser feito e, de facto, direcioná-lo para melhorar esta comunicação. Exatamente. É uma questão de comunicação. Os impostos, penso eu, não serão distribuídos de maneira diferente a partir daqui. Simplesmente o cidadão perceberá como é que eles são distribuídos e onde é que o dinheiro que pagam em impostos é alocado. É uma questão de comunicação e uma questão de transparência que me parece muito relevante. Muito bem. Antes de prosseguirmos então este debate, vamos para um breve intervalo. Voltamos já de seguida, voltamos já também para falarmos sobre este tema e voltamos à conversa depois com o Zeca. Até já. Regressamos então à segunda parte do Desafios Políticos. Regressamos com a ausência do Zeca, que teve uma indisposição de saúde. Regressamos também então ao debate, agora apenas com o Jorge e com o Rui. Continuamos então o debate e continuamos então o alinhamento também do programa. Passamos agora para o próximo tema. Tínhamos falado há pouco precisamente da relação do fisco com o cidadão. Tínhamos estado então a analisar as mudanças e também então as 12 ideias do grupo de trabalho lançado pelo Governo. Passamos agora à Lei Orgânica da Proteção Civil. A nova Lei Orgânica da Proteção Civil foi promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa e começo precisamente com o Rui para falarmos desta questão e também do diferendo entre os bombeiros e a Proteção Civil. Não era de todo aquilo que o Presidente da Liga dos Bombeiros pretendia, que esta lei fosse promulgada. O que é que se segue agora? Bem, a lei foi aprovada no final de fevereiro, portanto foi rapidamente promulgada pelo Sr. Presidente da República e a lei traz duas mudanças fundamentais à orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que agora se passa a chamar Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Por um lado, deixa de estar organizada pelos distritos e, portanto, deixa de ter 18 centros distritais e passa a estar organizada por regiões, com 5 regiões e depois com 23 sub-regiões. Por outro lado, são criadas 3 direções nacionais dentro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a de Prevenção e Gestão de Riscos, a de Administração de Recursos e a Direção Nacional de Bombeiros. Continuam a existir algumas divergências com a Liga de Bombeiros, particularmente com Jaime Marta Soares, que é sempre muito característico na forma como nos fala, mas também é de salientar aquilo que Jaime Marta Soares disse, que já muito foi conseguido nas negociações com o Governo, sendo que agora o problema se prende com o facto de a Liga de Bombeiros não querer estar organizada nas 23 sub-regiões. Portanto, aceitam estar organizados nas 5 regiões, mas acham que não faz sentido a organização por comunidades intermunicipais e, portanto, ainda há essa diferença de pensamento estratégico entre a Liga de Bombeiros e o Governo, sendo que também o Ministro já o disse, as negociações continuam e, portanto, apesar da lei ter sido promulgada e de agora haver um período de implementação da lei, a verdade é que as negociações entre o Governo e a Liga de Bombeiros continuam para se conseguir chegar a uma proposta o mais consensual possível.
Esta alteração na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é fundamental. Vem na sequência de um caminho que o Governo tem feito de preparação do país para a realidade dos fogos florestais, que é uma realidade que nós já conhecemos há alguns anos, mas que teve especial impacto no país há 2 anos. Mas também já deixaram ameaças relativamente a esta questão dos incêndios e do combate aos incêndios. Certo. Sobre o combate aos incêndios, é isso que eu disse em relação à Liga de Bombeiros. Há algumas divergências ainda, mas há negociação a decorrer entre o Ministério e a Liga de Bombeiros para se conseguir chegar a um consenso sobre a estratégia a implementar. Mas dizia que este novo diploma vem precisamente no sentido de preparar melhor o país e preparar melhor as estruturas para o combate a esta tragédia que nos tem acompanhado ao longo dos anos, que são os fogos florestais. Abriu muito recentemente um concurso de mais 200 guardas florestais para a GNR, uma opção de elevada importância no combate aos fogos. Tivemos mais 800 elementos nos jipes e mais 40 equipas de prevenção a incêndios nos últimos 2 anos e, portanto, há um caminho que tem sido feito de reforço de meios, de reforço de capacidade de resposta e de pensamento estratégico para combater os incêndios florestais. Sendo que estamos já numa altura complicada do ano. Nós, desde o início do ano, já tivemos mais de 1000 incêndios florestais. O ano tem sido extremamente seco e com muito pouca precipitação, com ventos fortes e, portanto, ainda hoje a A28 foi cortada devido a um incêndio e, portanto, temos que estar melhor preparados, obviamente. O clima não vai melhorar ou não se prevê que melhore nos próximos anos. Quanto melhor preparados estivermos, mais facilmente conseguimos responder aos fogos florestais e este novo diploma sobre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil parece-me muito positivo no sentido de preparar melhor o país para o combate aos incêndios. Muito bem. Jorge, passo-te agora a ti a palavra relativamente a este tema. Antes de comentar a lei orgânica, como ateu, deixar uma declaração de fé, que é esperar que nada corra bem, que tudo corra bem este ano, porque realmente dizem-nos os especialistas e diz-nos até a nossa sensibilidade que temos aqui um ano bastante perigoso. Os dias estão muito quentes, muito secos, os ventos sentem-se e deixar aqui a esperança que tudo corra pelo melhor na resposta e que não tenhamos catástrofes com vidas humanas levadas como Já em tivemos 2017. também um fim de semana marcado por alguns focos de incêndios. Exatamente. E aí parece-me que eu acho que já aqui debatemos o assunto e eu nunca o fiz, mas deixar uma palavra de parabéns a uma página numa rede social que faz um serviço fantástico a este respeito, um serviço que até deveria ser feito pelo Estado, por alguma entidade pública, que é o Focos.pt, que nos permite monitorizar os incêndios, monitorizar o número de homens e de veículos que lá estão, alertando em tempo real as populações sobre os factos onde os focos estão a acontecer, e parece-me de louvar que a sociedade civil se mobilize para a criação deste tipo de páginas não estatais. Há o hemiciclo também noutras áreas, mas parece-me sempre, e já debatemos aqui muitas vezes fogos, e eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer esta referência, ou nunca me tinha lembrado dela, deixar esta referência ao Fogos.pt pelo serviço que faz. Antes de prosseguir, também já que terminou o prazo para a limpeza dos terrenos, mas esta seca pode levar a que, de facto, os proprietários dos terrenos tenham novamente que fazer aqui uma limpeza a mais? Eu espero que não haja qualquer tipo de falha, espero que ninguém menospreze o poder da natureza e o poder, muitas vezes, não só da natureza, até da mão humana. E, por experiência pessoal, deixem-me testemunhar esta experiência pessoal por imperativo partidário, por uma deslocação que tive que fazer para representar a Comissão Política Nacional da JSD numa tomada de posse numa conselhia. Fiz há muito pouco tempo a estrada de Pedrógão, onde aconteceram o maior número de mortes, onde hoje sabemos, via relatório a pedido do Governo, que se as bermas estivessem devidamente limpas e se aquele pinheiro não tivesse caído e impedido a passagem, provavelmente teríamos evitado um grande número de mortes. Que as bermas, que o grande problema foi, e isto parece-me trágico,
Confesso que me sensibiliza e que me choca o facto de muitas pessoas a tentar salvar a sua vida na aflição, ao porem o pé fora do carro, morrerem quando não sabiam que isso aconteceria, até porque, pelo que eu não sou especialista no tema, mas pelo que eu me apercebi, no sítio onde elas estavam não se sentia a chama, mas o calor do alcatrão, devido ao aquecimento da berma, dos dois lados da berma, o calor do alcatrão fez com que elas, ao pôr o pé fora do carro, morressem queimadas, o que é uma situação completamente dramática e que temos que evitar a todos os custos, com essa limpeza das bermas, com uma responsabilização dos proprietários, mas com uma responsabilização muito grande e muito séria do Estado, que não pode exigir, lá está a conversa de há bocado do Estado ser pessoa de bem, não pode exigir aos outros aquilo que não faz. E se o Estado não fizer e se não der o exemplo, o Estado não vai ser pessoa de bem e não vai conseguir cumprir com as suas responsabilidades. Muitas vezes o Estado Central tenta delegar nas autarquias este tipo de responsabilidades, e há autarquias, e isso é um problema do ordenamento do território, há muitas autarquias que têm competências, valências e quadros técnicos para responder a essas solicitações do Estado Central, mas como nós vimos noutro âmbito, no caso de Borba, há muitas autarquias que não têm competências para as quais o Estado não tem qualidade de quadros, nem tem a massa cinzenta suficiente para ter algumas competências que o Estado descentraliza, descentralizando para todos os concelhos por igual. Quando nós temos de tratar por igual, eu já usei aqui estes números, nós não podemos tratar por igual concelhos com 3 mil habitantes e concelhos com 11 mil funcionários. O concelho mais pequeno do país tem 3 mil habitantes, a Câmara de Lisboa tem 11 mil funcionários. E nós não podemos tratar por igual o que é que delegamos em cada concelho. Ainda a lei orgânica, que parece-me ter aqui mais do que a guerra entre o Governo e a Liga Portuguesa de Bombeiros. Eu já aqui critiquei ambos, tanto o Ministro como num programa que eu salvo erro até com o Rui, em que o Rui cá estava. Já cá critiquei tanto o Presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros como o Ministro pela incapacidade de dar resposta aos reais problemas das populações. Também, apesar de ter sido durante muitos anos autarca do meu partido, já me demarquei e nunca me verão a fazer de advogado de defesa de Jaime Marta Soares. Nesse mesmo programa eu diria que está para a Liga Portuguesa dos Bombeiros como o líder da FENPROF está para a FENPROF, como Mário Nogueira está para a FENPROF, por muito bem intencionados que estejam, a sua presença na opinião pública gera uma imagem, não gera a empatia necessária para às vezes justas lutas que as instituições que representam travam. Muito bem. A lei orgânica. A passagem das 18 áreas para 5 regiões com 23 sub-regiões. Eu, enquanto regionalista, só posso olhar para isto com uma certeza de que estamos perante competências que deviam estar não no Estado Central, nem nas autarquias, mas numa entidade regional que a gerisse, e parece que o Governo também o acha, ao dividir o organigrama da Proteção Civil desta forma, com 5 regiões e 23 sub-regiões. Como regionalista, parece-me que é mais um passo que estamos a dar para a forma que eu quero que o nosso território seja administrado, por via de regiões mais ou menos autónomas, mas por via de regiões eleitas e democraticamente representativas das populações. Acho que temos aqui, e a lei orgânica não consegue prever nem consegue mitigar os efeitos, que ter alguma atenção às nomeações para este tipo de cargos. Eu não esquecerei, nem deixarei de referir quase sempre que me for possível as nomeações a poucos meses da época de incêndios de 2017, que tão trágica foi, em que todos os comandantes operacionais territoriais foram trocados a meses da época de incêndios. Parece-me um erro grosseiro, parece-me que não estamos perante cargos de confiança política, nem de confiança do Governo para termos trocas, ou que se a nível de avaliação do desempenho, parece-me difícil considerarmos que todos os responsáveis territoriais eram incompetentes e por isso eram precisos ser trocados. Não me canso de referir este facto. A lei orgânica em nada o poderá alterar, mas que temos de ter uma atenção gigante, e o Partido Socialista aqui, muitas mais vezes que todos os outros partidos, que também têm os seus erros, o Partido Socialista é muito mais useiro e beseiro nestas trocas e nestas nomeações próximas, como falaremos a seguir, mas às vezes não medindo as consequências trágicas como daqui advieram. Quanto à criação da Força Especial de Proteção Civil, confesso que não tenho conhecimento técnico para avaliar. É mais um nome, é mais alguma coisa, e tudo que seja
feito na medida de melhorar a nossa resposta e o nosso combate, parece-me positivo. Mas não tenho competência técnica para avaliar se deveria ser esta a força especial, se deveria incorporar outras forças, se deveria incorporar bombeiros, se deveria incorporar polícia, não faço ideia, não tenho competência técnica. Espero é que o Governo tenha ouvido, acho que o Governo também não tem essa competência técnica, são decisores políticos, eu aqui acho que é muito importante sempre definirmos o que é o decisor, do que é o técnico que avalia os impactos e que mete à consideração do decisor político para decidir, que o Governo tenha sabido auscultar todas as sensibilidades e todos os especialistas na área e que esta seja a melhor resposta a dar ao tema. Confesso que não sei se será, tendo a Liga dos Bombeiros contra esta criação. Se calhar todas as outras, também, que já se se calhar todos os outros meses. concordariam, só a Liga Portuguesa dos Bombeiros é que não sei, confesso que não sei. Espero só deixar a nota que espero que tenham sido ouvidos todos os especialistas e que a decisão política tenha sido tomada única e exclusivamente medindo os prós e os contras de que os técnicos apresentavam e não com qualquer outra motivação. Muito bem. Ainda dentro deste tema, e Rui, passo-te a palavra, segundo então o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Ministério da Saúde deve atualmente 35 milhões de euros aos bombeiros portugueses. As negociações têm-se prolongado ao longo de vários meses, com vários problemas, vários entraves, mas e também respondendo àquilo que o Jorge dizia, as negociações prolongaram-se ao longo de meses para que o documento fosse o mais completo e mais funcional possível. Portanto, isto não foi feito à revelia da Liga dos Bombeiros ou dos outros agentes da área, foi feito com eles, em cooperação, estrategicamente, para que a proposta que agora foi promulgada pelo Presidente da República seja o mais completa possível e que dê resposta àquelas que são as necessidades do terreno, dos profissionais e da estratégia de combate a incêndios. Mas também, voltando um bocadinho atrás, por causa da limpeza de matas, e ainda esta semana ouvimos um especialista em fogos florestais dizer que a natureza não tem prazos e, portanto, não é por o prazo ser até dia 15 de março, como foi, que isso será suficiente. E era precisamente também isso que estávamos a abordar, a questão de que esta seca pode obrigar, de facto, a que haja novamente a necessidade dessa limpeza. Exatamente. A seca, se agora tivermos meses de precipitação, obrigará a uma nova limpeza. Aquilo que o Governo fez, e bem, porque não o alterou, foi fazer cumprir a lei. A lei já estava definida, havia prazos para limpar os terrenos e, portanto, o Governo fez, e bem, para prevenir mais catástrofes como as que assistimos há 2 anos e o ano passado, fez e bem com que os proprietários limpassem o terreno. Também o Governo e as autarquias locais um esforço suplementar para limpar os seus terrenos e, portanto, simplesmente para cumprir a lei, sendo que poderemos, eventualmente, mediante o que acontecer nos próximos meses, ter necessidade de uma limpeza suplementar ou de esforço redobrado na preparação dos terrenos para o verão. Muito bem. Depois então de analisarmos aqui a nova Lei Orgânica da Proteção Civil, que foi então promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa, uma nova lei então que mereceu críticas e merece ainda críticas ao Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, passamos ao próximo tema. Falamos agora do Governo, dos laços familiares e das críticas que se fazem sentir. Falámos aqui há umas semanas da remodelação do Governo e também aqui já tínhamos abordado ao de leve esta questão. Agora vamos fazer aqui também uma reflexão sobre as críticas que se têm feito sentir, nomeadamente quer à esquerda, quer à direita. Jorge, começo por ti relativamente a esta questão do Governo, dos laços familiares e também das críticas que se têm feito sentir e que já entraram também no dia-a-dia do discurso político. Bem, se fôssemos avaliar caso a caso, eu acho que o programa todo não chegava, ou da próxima semana não chegava, porque se fôssemos analisar as ligações familiares do Governo caso a caso, eu acho que a nossa vida, se calhar, não teria tempo para as analisar caso a caso. Acho que o Largo do Ratinder e a música, o João Só a musicar a carta do Pedro Nuno foi um momento brilhante da semana do Ricardo Araújo Pereira. Acho que foram 2 momentos altos
do programa e que nos rimos bastante, mas acho que aqui devemos ter uma análise mais séria. O humor em política faz falta, o comentário com alguma graça nunca fez mal, nunca nada foi na sociedade piorou por causa de uma crítica com humor, mas acho que aqui podemos mesclar uma análise mais crítica e mais séria sobre o assunto, com esses pequenos toques que muitas vezes nos saem naturalmente, porque muitas vezes os casos serem tão recambulescos. Mas vamos começar pelos princípios. Vamos por partes. Vamos por partes, vamos começar pelos princípios e eu gosto de os definir para poder avaliar seriamente aquilo que discutimos a seguir. Princípios que eu tenho quanto a estes casos. Ninguém deve ficar impedido de exercer qualquer tipo de funções por ser pai ou filho ou cônjuge ou tio ou sobrinho de quem quer que seja. Devemos sempre nomear aqueles que são os mais competentes para exercer a função. Os lugares de nomeação são cargos de confiança política. Isto são 3 princípios meus que eu gostava que fossem, como alguém que gosta de influenciar o poder, gostava que fossem princípios que a sociedade percebesse, porque eu acho que estes 3 princípios são muito importantes para percebermos este tipo de cargos de nomeação. Dito isto, e os princípios estando estabelecidos, com que raio? Num país, e eu também já aqui disse isto, num país com centenas de milhares de licenciados, milhares de mestrados, milhares de doutorados, milhares de pessoas que sem qualificação superior que estão válidas e que já deram tantas provas daquilo que são capazes na sua vida profissional ou empresarial, serem quase todos das mesmas famílias, parece-me assim um bocadinho estranho. Eu sei onde é que há locais, eu conheço algum tipo de organizações em que o parentesco e a relação familiar são condição sine qua non para confiarmos nelas. Mas são mais para o sul de Itália e não em Portugal, na máfia, que muitas vezes as relações familiares se sobrepõem a todas as outras porque só confiamos na família e naqueles que nos são mais próximos. A confiança política não pode, apesar de ser um princípio basilar, não pode ser fator desculpante de todas estas do governo hoje, e dizia o líder do PSD e bem, ser quase, se juntarmos os ministros, os secretários de Estado e os assessores e chefes de gabinete, faríamos uma ceia de Natal, provavelmente, só com estas pessoas e só ocupariam uma casa para a ceia de Natal. Não precisariam de se desdobrar. E aqui acho que nós temos alguma falta de cultura democrática. Eu vou lembrar um caso, permitam-me lembrar, antes das últimas presidenciais francesas, que foi o François Fillon. François Fillon era provavelmente aquele que estaria em melhores condições de ser presidente francês. Era aquele que nas sondagens estaria muito bem encaminhado, até ao momento em que descobrimos que ele no seu gabinete tinha como nomeados por si a esposa e os 2 filhos. Isso custou a François Fillon provavelmente a vitória nas presidenciais e tornar-se residual na expressão de voto dos franceses. E aqui podemos discutir se faz sentido castigar um eleito por nomear o filho e a esposa, se é igual ser o próprio ou ser um colega de governo. Para mim parece-me quase a mesma coisa, para não dizer exatamente a mesma coisa, e eu nomear a filha eu e o Rui, membros do mesmo governo, eu nomear a filha do Rui, ou o Rui nomear a minha filha, ou cada um nomear o seu próprio. Por isso, parece-me... E aqui entramos numa geração do Partido Socialista que aprendeu tudo com o engenheiro José Sócrates e que usa exatamente os mesmos truques. E eu gosto sempre de meter nome nas pessoas porque os nomes têm que ser ditos. Estamos a falar de João Galamba, estamos a falar de Pedro Delgado Alves, estamos a falar de Duarte Cordeiro, estamos a falar de Pedro Nuno Santos, estamos a falar de toda esta geração do Partido Socialista que teve um mestre, que seguiu um mestre, que chegou aos cargos de poder e à Assembleia da República com um mestre e que segue cegamente os moldes com que esse mestre, e hoje sabemos muito bem, de domínio da sociedade e não domínio apenas dos cargos políticos. E para esse projeto de domínio da sociedade, de omnipresença em todos os setores da sociedade, é preciso que nos cargos ministeriais e da assessoria ministerial estejam pessoas da maior confiança pessoal. Quando eu dizia no início, nos princípios que tenho para este tipo de temas, falava da confiança política e não da confiança pessoal. Acho que é fundamental a confiança política, a confiança pessoal não me parece ser tão importante. Dito isto, li num tweet, e não permitam-me partilhar convosco e com os nossos telespectadores, porque
parece-me uma das melhores piadas feitas sobre o assunto. E já não terá o efeito que teria, porque eu já anunciei que é uma piada. Isto é uma das coisas que os humoristas nunca devem fazer, mas nós aqui estamos num programa de comentário e não de humor. Que são as profissões de futuro. Quais são as profissões de futuro neste país? São os médicos, os engenheiros de software, os analistas de dados e depois, obviamente, ser militante do Partido Socialista, filho do militante do Partido Socialista ou cônjuge do militante do Partido Socialista. Estas são as profissões de futuro em Portugal, porque vemos que facilmente arranjaremos maneira neste tipo de profissões, e eu chamo a ser militante do Partido Socialista, filho ou cônjuge, profissão, maneiras de chegar aos cargos de poder e aos cargos governamentais. É que os casos são demais. Eu percebo, e eu aqui fui completamente condescendente com o caso da Mariana Vieira da Silva. Parece-me alguém competente para o cargo, alguém que tinha dado provas, alguém que, obviamente, que beneficiou do círculo do poder em que sempre viveu para lá chegar. Obviamente. Mas isto é um facto, porque nós virmos hoje, em Portugal, 49%, só 49% dos filhos de não licenciados. Eu estou-me a enganar no número, eu acho que não era 49%, mas os números mostram facilmente que filhos de licenciados chegam muito mais a lugares de topo que filhos de não licenciados com as mesmas qualificações. E isto é uma bolha da elite lisboeta, e eu aqui não tenho medo de pôr o nome à cidade, porque é mesmo essa bolha, e sente-se quem se mexe, quem visita os corredores do poder desta bolha. Há uma bolha na elite lisboeta, que o PSD também tem algumas culpas no cartório, mas que, a meu ver, nesta bolha cultural da elite lisboeta, neste momento, é muito mais preenchida pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, que convive entre si, jantem entre si, almoçam entre si, vão sair à noite uns com os outros e vivem todos dentro desta mesma bolha. E depois é natural, quando se lembrem que é preciso nomear alguém, que seja dentro desta bolha em que eles sempre viveram, que estudaram nos mesmos colégios, que estudaram nas mesmas universidades, que se crie este centro de poder. Mas este centro de poder é perverso e é grave. Porque se estivéssemos a falar de um caso, eu já o disse, da Mariana Vieira da Silva, a competência parece-me que não a devemos meter em causa. Se estivéssemos a falar de dois casos, se a mulher do Pedro Nuno Santos fosse muito competente e o Eduardo Cordeiro. Mas o circuito é que é preocupante. Então o sucessor do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no momento em que é nomeado, nomeia a mulher do antecessor para a sua adjunta, ou o chefe de gabinete. E depois sabemos que já não é só a mulher do Pedro Delgado Alves, também não sei quê. E do Marcos Porestrelo, também não sei quê. E o Duarte Cordeiro sai da Câmara e vai para o Governo. E depois vem não sei quem mais. E depois vem a filha do não sei quê. E depois vamos ao Carlos César. Isto já é outra elite, que já não é a da metrópole, já é a do arquipélago. E o filho, a líder da JS. Ou seja, o Partido Socialista, ao contrário do que o Eduardo muitas vezes aqui tenta fazer esquecer, e Rui, não é nenhum... eu sei que hoje estou a debater contigo, mas o Eduardo aqui muitas vezes tenta adulterar a história da criação do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido na sua gênese burguês, não é um partido na sua gênese trabalhista nem trabalhador. Isso era o Partido Comunista Português. Os fundadores do Partido Socialista é a burguesia lisboeta. Não é ao contrário da criação do Partido Social Democrata, que também não tem origem trabalhadora. A lista de fundadores do Partido Socialista. A lista de fundadores do Partido Socialista, grande parte da criação do Partido Socialista é a burguesia lisboeta. Não é a grande força no seu momento de criação. Tu depois podes-me apresentar uma lista com 200 pessoas em que 195 eram trabalhadores. Mas o momento da criação do Partido Socialista e o grande impulso é dado pela burguesia lisboeta, e o Partido Socialista hoje continua a ser isso. Apesar de no discurso tentar não o ser, é isto. É o filho do ministro, é o filho do secretário de Estado, é o filho do deputado que vai para o gabinete, é o filho do não sei quem que vai para não sei onde, e vive neste... Nós vemos... Eu acho que tem que chocar qualquer cidadão perceber que está a ser governado por famílias. E não pelos melhores. E aqui, uma crítica a Carlos César. Primeiro, é preciso não ter pejo nenhum, não ter qualquer tipo de preocupação com o que a sociedade responderá para pôr o Carlos César a comentar este tipo de assuntos. Jorge, só faltava meter o Pedro Silva Pereira a fazer o estado da corrupção em Portugal. Jorge, terminas esta segunda parte com o Carlos César. Já regresso à conversa contigo novamente, okay, para continuarmos então também a tentar perceber que resposta é que deu Carlos César a esta questão. Assim que está em casa, regressamos já a seguir. Até já.
Regressamos para a terceira e última parte do Desafios Políticos. Regresso à conversa com o Jorge. Jorge, estavas-te a referir a Carlos César, que de facto também respondeu aqui às críticas relativas aos cargos familiares no governo. E dizia eu que reforço, reafirmo, porque parece-me importante, que é preciso não ter pejo nenhum para colocar Carlos César a comentar este tipo de assuntos. Dizia eu que era a mesma coisa que o Pedro Silva Pereira ou José Sócrates a comentar os casos de corrupção de 2005 a 2011. É preciso não ter mesmo qualquer tipo de consciência para com a resposta que a sociedade dá a isto. E isto não afeta só o Partido Socialista, afeta todos os políticos, porque a eleição da Maria Begonha não envergonhou só na comunicação social e nas redes sociais a juventude socialista. Para mim não me envergonhou. Eu sou militante da Juventude Socialista. Certo, mas acho que envergonhou todos os que não são. Na Juventude Socialista eu percebo que vocês não se sentissem envergonhados e vi bem, até vi o orquestramento, tive a oportunidade de comentar isso com algum de vocês, que vocês arranjaram muito em cima do Congresso e vários o assumiram, de que todos decidiram no mesmo dia, num espaço de horas, não sei quantos dirigentes nacionais da Juventude Socialista saírem em defesa da candidata a líder. Eu percebi isso. Mas toda uma geração percebeu como é que a Maria Begonha chegou a líder da Juventude Socialista. Mas não é esse o tema. O tema é que o problema é que toda a sociedade, olhando para a Maria Begonha, fica a achar que todas as outras juventudes partidárias são igual. E pelo menos eu, falando pela minha, sei perfeitamente que não é. Sei o currículo pessoal, profissional, académico da minha líder. Mas eu sei. Mas o problema é que todos sabemos também o da tua. Se calhar o problema é esse. Mas o Carlos César não tem qualquer tipo de pejo a entrar neste tipo de discussão. E permitam, não temos aqui representante do Bloco de Esquerda, fazer uma defesa do Bloco de Esquerda com aquele ataque, porque no Bloco de Esquerda também existe. Se existir, não está à vista de todos. E não vamos comparar o caso de irmãs eleitas deputadas pela população com cargos de nomeação. Como não vamos comparar, e também já ouvi muita gente a comparar nas redes sociais, o facto do Luís Marques Mendes e a irmã serem militantes do mesmo partido, serem dirigentes em tempos diferentes, e também ambos como deputados e não como em lugares de nomeação. Hoje a irmã do Luís Marques Mendes é deputada, hoje o Luís Marques Mendes não é dirigente do PSD. Ou seja, que isto me parece uma tendência do PS e de mais nenhum partido de confundir a família com o partido e com o Estado. Não tenho a menor dúvida, e acho que poucos portugueses tenham dúvidas sobre que o Partido Socialista, a sua família e o Estado são o PS, que muitas vezes confunde tudo e mais alguma coisa. Rui, queres responder ao Jorge? Quero, claro que sim, claro que sim. Bem, de facto, ultimamente alguns meios de comunicação social têm trazido a debate relações... Os laços familiares também. Relações e laços familiares que existem entre alguns membros do governo. Não, bem, porque a opinião pública e escrutinar a opinião pública é sempre bom. A crítica é a oposição que, não tendo mais nada para dizer, utiliza o único argumento da ceia de Natal. Não deve comentar isto? Não, acho que a oposição faz o que quiser, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, nos últimos tempos, a oposição ao governo é exclusivamente destacar as relações e os laços familiares que existem, porque propostas para o país e propostas para o Estado não há nenhuma. Indo em concreto a este assunto e aos laços familiares têm sido destacados nos últimos tempos. Bem, em primeiro lugar, convém nós termos noção que Portugal é um país relativamente pequeno. Os grandes centros urbanos são relativamente pequenos, tirando Lisboa e talvez o Porto. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que é relativamente fácil encontrar laços familiares, laços de amizade entre aqueles que ocupam cargos públicos a qualquer nível político, seja autarquias locais, seja o Estado Central. E pegando naquilo que o Jorge disse, porque ele trouxe o exemplo do François Fillon, a diferença é que as nomeações não são diretas aqui. Ou seja, não temos... Toda a diferença. Não temos... Há uma diferença muito clara. Há uma diferença moral eu nomear muito o teu clara. filho e tu o meu, ou ambos nomearmos o próprio. Há uma diferença moral muito clara entre um ministro nomear um filho, por exemplo, para um gabinete ou para um cargo no seu ministério, ou outras pessoas de outros ministérios terem relações de confiança política com pessoas que têm laços familiares, como todos temos, e que por acaso têm laços familiares com ministros. Então nunca acabaremos com nada disto. Então continuaremos a deixar que as famílias mandem em coisas. Eu, Presidente de Câmara do Porto, tu, Presidente da Câmara de Gaia, do mesmo partido, temos que pagar favores. Obviamente, tu vais contratar o meu e eu vou contratar o teu. Jorge, não há aqui questão nenhuma com pagar favores. Não? Isso é o que a oposição quer fazer passar, mas não faz sentido absolutamente nenhum. E quer dizer, tu já que o referiste, por exemplo, a mulher de Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos veio explicar veio explicar esta situação. E o João Só musicou bem. Veio explicar esta situação e o João Só musicou muito bem.
Catarina Gamboa, que é a mulher de Pedro Nuno Santos, já trabalhava no gabinete de Duarte Cordeiro antes de terem uma relação. E tu dizes-me que o primeiro princípio é ninguém deve ser prejudicado por ter relações com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, depois de trabalhar no gabinete de Duarte Cordeiro, ter uma relação e um filho com Pedro Nuno Santos, deve ser excluída de poder estar no gabinete da pessoa que acompanhou na carreira toda. Os casos são todos. Mariana Vieira da Silva, são todos. Mariana Vieira São da Silva, 30 ou 40 casos no governo de relações familiares. Da Silva são todos diz fantásticos. exatamente a mesma coisa. Nem preciso fazer essa são todos defesa fantásticos. porque tu já fizeste. Quer dizer, hoje vem também outro caso de um camarada meu da Juventude Socialista, o Pedro Anastácio, que foi nomeado para trabalhar no gabinete de Duarte Cordeiro também, e que, pelos vistos, é filho de Fernando Anastácio, de um deputado do Partido Depois Socialista. de ter saído do escritório de advogados do marido da Ministra da Justiça. Pelos vistos, é filho de Fernando Anastácio. Eu conheço o Pedro Anastácio há 4 anos, reconheço-lhe capacidades brilhantes, um jovem brilhante da Juventude Socialista, e descobri hoje que é filho de Fernando Anastácio. Portanto, não há qualquer relação entre aquele que é o percurso pessoal e político do Pedro Anastácio, ou de qualquer um dos outros, com aquela que é a sua relação familiar, porque não foi por isso que chegaram aos gabinetes, que chegaram aos cargos para onde foram nomeados. A questão da ceia de Natal, quer dizer, que já aqui tínhamos falado da última vez que eu cá estive, agora Rui Rio... Mas na altura ainda era só de amizades. Na altura ainda só fazia a ligação da Faculdade de Direito de Lisboa, de Eduardo Cabrita, Pedro Cisa Vieira... Exato, o erro está aí, porque na altura não eram só amizades. Quer dizer, Rui Rio diz, agora é uma mesa de Natal porque Mariana Vieira da Silva está no Conselho de Ministros. Isto demonstra total desconhecimento, porque Mariana Vieira da Silva já estava no Conselho de Ministros. Já estava no Conselho de Ministros como Secretária de Estado. E, portanto, não há mais laços familiares no Conselho de Ministros do que havia, são os mesmos. Mariana Vieira da Silva agora é Ministra e tu já fizeste a defesa de Mariana Vieira da Silva, portanto não o farei. Aqui há nomeações políticas, de confiança política, como tu muito bem disseste. Na minha opinião, e concordando até com o teu primeiro princípio, ninguém pode ser prejudicado por ser filho, irmão, cônjuge, de quem quer que seja. E, portanto, Mariana Vieira da Silva não merece ser prejudicada por ser filha de Vieira da Silva, e as outras pessoas de que temos falado não merecem ser prejudicadas por terem relações familiares com pessoas que já ocupam cargos políticos em Portugal. E não há sequer aqui qualquer suspeita de favorecimento, porque depois também se punha-se a questão, e houve pela oposição quem a levantasse, de favorecimentos a nível financeiro de algumas destas nomeações. Isso não existe. Existem pessoas que foram nomeadas para cargos políticos. Não há neste momento, o Ministério Público não investiga nenhuma destas nomeações porque elas são perfeitamente legais. Tem que começar a prever. Elas são perfeitamente... regulares, legais e enquadradas. Agora, o Ministério Público realmente investiga casos de favorecimento. O PSD, que fala tanto do banho de ética, tem Salvador Malheiro como o braço direito de Rui Rio, que está a ser investigado em 2 ou 3 casos de favorecimento, por causa dos relevados, por causa do carro da Câmara, do carro da Câmara. Não, mas eu só acho irónico que este partido moralista, que vem como líder moralista do banho de ética, depois tenha este tipo de casos no seio do seu próprio partido. Tudo até ao fim. O mesmo com Assunção Cristas, o Zeca já cá não está, mas o mesmo com Assunção Cristas e com a investigação que agora decorre por um alegado favorecimento ao genro de Cavaco Silva. Quer dizer... mas agora eu falo o teu despejo a ti. Alguém do Partido Socialista falar de processos judiciais de outros partidos quando tem o maior processo da história da democracia portuguesa dentro de casa, quando tem a democracia portuguesa a ser julgada por causa do seu ex-primeiro-ministro, ministro da Economia, a família toda socialista da altura sob suspeita, o Paulo Campos, o Pedro Silva Pereira, quem tem isto tudo dentro de casa, a falar do Salvador Malheiro ou da Assunção Cristas, meus amigos. É irrelevante. Não é. Já te disse, é tudo menos irrelevante, investigue-se até ao fim e pula-se quem prevaricou. Mas agora, preciso ter os dirigentes partidários que neste momento estão no ativo e que se investigam pelo Ministério Público... O número 3 do PS às Europeias. Sabemos muito bem quem são. O número 3 do PS às Europeias. O Partido Social Democrata... Encontra-me uma lista do PS às Europeias. O Partido Social Democrata que vem com o banho de ética, com o Salvador Malheiro... Eu só acho que as pessoas por serem... Assunção Cristas, uma moralista, que depois tem agora um processo em investigação por causa de um alegado favorecimento. Processo, foi aberto processo pelo Ministério Público.
em investigação por causa de um alegado favorecimento. O favorecimento não está nas nomeações do Partido Socialista para cargos políticos. Mas eu nem de estou a falar de confiança. favorecimento pessoal. Eu estou a falar que o Estado... Estás a falar de favorecimento Eu pessoal, só da estou a bolha, dizer que o dos Estado, que vivem dentro da bolha. O Estado não pode ser uma família nem um partido. E o PS Mas sempre o Estado teve- não é uma família. Então é o quê? Que são 40 ou 50 pessoas dentro do mesmo governo, entre cargos São 40 ou 50 ministeriais, ou secretário de Estado, são ou 40 assessores ou 50 adjuntos. pessoas São que, segundo familiares. os teus princípios de competência e de ninguém ser Todos. prejudicado... Os melhores do país são todos familiares. Não são... Jorge, há milhares de nomeações por ano, para cargos por parte do governo e por parte das Certo. autarquias locais. Sem dúvida. Estamos a falar de um número residual. 40 ou 50 nomeações nos milhares de nomeados do Tu achas governo. normal, dessa geração que eu te falei, as mulheres de três dos principais dirigentes dessa geração estarem no governo? Eu já te falei do caso de uma, por exemplo. E das outras não? E posso falar das outras. A Mafalda de Rasqueiro, por exemplo, que é chefe de gabinete agora de um secretário de Estado, foi uma académica brilhante, tem um percurso profissional como professora no ensino superior brilhante. Não há mais nenhuma nessas condições. Mas porquê é que ela há de ser prejudicada Não tem. se tem as condições de excelência? Não tem. Se tem a confiança política, Não porquê é que tem ela há que de ser ser prejudicada. prejudicada? Não tem é que ser beneficiada. Mas não está a ser beneficiada. Há uma Mas- pessoa com uma capacidade académica São brilhante. todos. São com uma 50. São todos. São todos os de melhores. todos os que tu São me disseste todos os agora, eu melhores. consegui justificar todos. Não, ainda falta-me uma das mulheres desta geração. Só falámos de não. duas. Mas... Não me recordo agora qual será. Mas das outras E eu duas... percebo muito bem, até como dirigente de uma juventude partidária, a argumentação do Pedro Nuno quando diz que nós relacionamos-nos nos sítios onde estamos. Exatamente. E nós, Aliás, tu nós percebes conhecemos isso. numa juventude partidária. Exatamente. É muito fácil criarmos relações, tanto de amizade como de outro nível dentro da própria estrutura. Exatamente. Parece-me normalíssimo. Agora, depois só pedimos uma coisa. Só pedimos que haja algum pejo para com a sociedade sobre estas questões. As pessoas não podem perceber que os melhores do país são todos familiares. Mas ninguém está a dizer... As pessoas não conseguem perceber. nomeações por ano. Certo. Tu pegaste em 2 ou 3 casos concretos não, de eu peguei pessoas cinco- como a há Catarina 50. Gamboa, como a Catarina Gamboa, que conhecia Duarte Cordeiro e trabalhava com Duarte Cordeiro antes de ter um relacionamento com Pedro Nuno Santos, Muito bem. que foi apresentada Muito ao Pedro bem. Nuno Santos pelo Duarte Cordeiro. E depois, porquê é que... com deixa-me só fazer a capacidade- lógica, a linha para toda a gente perceber. Raciocínio. A linha de raciocínio para toda a gente perceber. Pedro Nuno Santos é promovido de secretário de Estado para ministro e no sítio onde ele estava antes vai o Duarte Cordeiro que nomeia a mulher do seu antecessor para o cargo onde ele estava. Não, Pedro Nuno Santos é nomeado para ministro, Duarte Cordeiro, que é outra pessoa, não é Pedro Nuno Santos, é outra pessoa, é nomeada para o cargo de secretário de Estado, e leva as pessoas de confiança política que já estavam na equipa dele. Que já Mas para estavam mim na também já era equipa grave estar dele. na equipa dele na Câmara de Lisboa. Então quer dizer, Catarina Gamboa Não está é chefe de impedida. gabinete... Tu estás a querer Jorge, pessoalizar a Catarina- caso a caso. Eu quero ver a conjuntura geral para se perceber, do Partido temos que ir Socialista caso no a caso. país. A Câmara de Lisboa é outro excelente caso de amizades a que saltam da Câmara de Lisboa para o Governo. Duarte Cordeiro, a Graça Fonseca. Pessoas com uma capacidade brilhante, dos melhores São militantes, todos. dos melhos militantes que o Partido Socialista Percebes? tem. O problema São é que normais é estas esse. ligações São todos familiares. fantásticos. Dos melhores militantes Eu, no que meu o partido, Partido conheço Socialista muito poucas tem. desse tipo de relações em anteriores governos do meu partido. Ainda há Posso- bocadinho pode ser falamos do desconhecimento. João Taborda da Gama, mas o João Taborda da Gama é filho do Jaime Gama, mas como exatamente. foi nomeado por Passos Coelho não há problema nenhum. Não foi pelo menos do partido do pai. Não foi o quê? Não foi nomeado por um primeiro-ministro então- do partido do pai. Então as nomeações diretas só não são importantes se formos do mesmo partido. Ou seja, se eu nomear alguém que é Acho do que me meu choca partido... mais ter um partido a querer meter todos os familiares Mas dos seus ninguém militantes quer no- meter no- todos os familiares. O Partido Socialista tem metido as pessoas que são capazes e que têm confiança política. São todas da mesma família. Que têm Mas não é a mesma família, Jorge. O As que tu mesmas queres fazer famílias. parecer é que há aqui uma família e que esta gente controla. Lá família, Não, sim. não é isso que se passa aqui. Temos pessoas que têm relações e laços familiares, muitos deles que foram construídos nos seus percursos políticos, como é o caso de Pedro Nuno Santos e como são outros casos, e que não merecem ser prejudicados por terem uma relação familiar com quem quer que seja. Não merecem ser prejudicados. Eu disse Não- isso no início. Pronto, então seguindo Eu o teu disse isso no princípio, início e João concordo Taborda da Gama é principalmente filho com isso. de Jaime Gama e não merece ser prejudicado Sem por dúvida ser filho alguma. de Jaime Gama. Sem dúvida Foi alguma. assessor de Cavaco Silva e foi secretário de Estado de Passos Coelho. Agora, que dentro do mesmo partido é bem mais se for perverso. nomeado pelo Para- PSD e for filho de um militante do Partido Socialista, está tudo bem. Não é muito menos Agora, perverso. se for... Para mim o que seria perverso seriam nomeações diretas de familiares. Não é isso que está a acontecer.
Então, se o Duarte Cordeiro não é a mulher do Pedro Nuno, o Pedro Nuno é do Duarte Cordeiro, por acaso não é exatamente assim, mas não é a mesma coisa. Não é exatamente assim. Não é a mesma coisa. Bem, e Espanha já faz eco também destas relações familiares que existem. Eu acho que no vai governo. fazer um mundo. É preciso, de facto, a Catarina Martins deixou aqui também uma palavra negativa ao governo relativa a estas ligações, a estas afinidades. Paulo Rangel também já criticou e pôs até mesmo que disse que não é normal e constitui um atentado gravíssimo ao princípio republicano. Revêem-se nestas críticas de alguma forma? Não, claro que não. Como aqui já expliquei, são críticas que para mim não fazem sentido nenhum. Mas se formos a olhar para a atualidade internacional, por exemplo, França aprovou agora recentemente uma lei que impede relações familiares quando há nomeação direta. Portanto, eu, se for ministro, não posso nomear o meu filho, a minha mulher ou os meus pais. Por isso, pedes ao Pedro Nuno para fazer isso por ti e ele nomeia os teus. Estamos a cair no ridículo. O exemplo de Pedro Nuno Santos é um exemplo perfeito de como a mulher de Pedro Nuno Santos, a Catarina Gamboa, que não é a mulher de Pedro Nuno Santos, tem um nome, tem uma carreira profissional, tem uma carreira política e tem, sobretudo, e isso é que é importante, a confiança política de Duarte Cordeiro, seguindo os teus princípios, não faz sentido que seja prejudicada por ser casada com quem é. Não faz Mas sentido. isso eu disse logo no início. Eu não sei como é que tu achas normal todas estas ligações. É que isto é uma normalidade, mais que não seja uma normalidade linguística, porque se o que é normal é o que não é normal, isto é a primeira vez na história da nossa democracia que temos tantas ligações familiares no governo. Ou seja, é logo anormal. Será anormal, se a definição da normal é o contrário do normal, sim, já temos aqui uma anormalidade. Eu não sei se é a primeira vez que temos tantas nomeações familiares. Eu sei que neste momento há uma atenção especial da comunicação social e do eleitorado português e o escrutínio é sempre bom. Há uma atenção especial dos portugueses para esta questão. Não sei se é a primeira vez que isto acontece, eu espero que se acontecesse se tivéssemos o mesmo nível de Não, nessa altura tínhamos era oposição. Agora não temos. E, portanto, nessa altura a oposição preocupava-se com os problemas reais do país e com para quem está a 1% nas sondagens das europeias, estás muito confiante sobre não haver oposição. Quer dizer, o vosso candidato às europeias é que está a comentar o caso. Portanto, quem não está preocupado com as europeias deve ser o PSD. Está. Subiu nas sondagens 10%. Nessa altura havia oposição e, portanto, havia coisas mais importantes. Isso é que chateia. Mais importantes e moralmente muito menos corretas para debater do que aquilo que eu acontece concordo agora. que há dois governos com coisas moralmente muito mais reprováveis. Certo. Acho que todos os portugueses concordam com essa tua afirmação. Sim. Nessa altura havia oposição e estávamos muito mais preocupados em debater os problemas reais do país. Neste momento não há oposição, não há propostas concretas, não há alternativas a propor aos portugueses. Estás a dizer isso por decreto? Não. Isto é a minha opinião. A mim chamam aqui para comentar aquilo que sai passando. É só para as pessoas perceberem, senão elas ainda acham que estás a decretar que não há oposição em Portugal. Não sou só eu que acho, acredito que haja muitos telespectadores que achem o mesmo. Mas não havendo oposição em Portugal, vamos nos entretendo com temas que não são temas e com assuntos que são não assuntos. Há ou não oposição em Portugal, Jorge? Isso parece-me claro como a água que há oposição e eu já aqui, e só fazendo oposição a este desgoverno é que nós podemos conseguir alcançar, e eu já aqui várias vezes disse que as sondagens são um mau indicador para muitas coisas, mas que são um indicador, só aí, e eu vi aqui muitas vezes daquele lado da bancada referirem-se fala com as pessoas, olha as sondagens, não sei o quê, se calhar podemos olhar para elas para perceber que realmente há oposição e uma oposição que começa a fazer caminho até a nível de sondagens, e eu não tenho a menor dúvida, e daqui a 2 meses cá estaremos, que o PSD ganhará as eleições europeias. É que não tenho mesmo a menor dúvida, e aí teremos o primeiro sinal, grandes dúvidas quanto a isso. O primeiro cartão amarelo dado ao governo para depois em outubro decidirmos se há oposição ou se houve oposição ou se não houve, porque aí já é uma avaliação a posteriori do trabalho feito e não uma avaliação momentânea, se neste momento o PSD é mais acutilante ou menos acutilante. O PSD tem a sua estratégia de oposição, tem a sua estratégia para o país, tem o seu plano para o país e definirá o seu timing. Se a estratégia é esta, então estão muito mal. Definirá o seu timing
e depois o eleitorado, que é quem avaliará esse caminho que está a ser feito, com o qual eu concordo em parte, não concordo noutras. Não me verão aqui a ser seguidista de tudo que qualquer liderança do meu partido, esta, a anterior ou a próxima, fará, mas essa avaliação será feita pelo eleitor no dia 26 de maio a nível europeu, e que também todos sabemos a influência da política nacional, às vezes até excessiva nas eleições europeias, mas principalmente em outubro saberemos essa avaliação. Mas acho que é importante voltarmos ao tema. Porque o tema é... Eu acho que que a ligeireza com que muitas vezes tratamos o assunto não põe em perspectiva a gravidade que o assunto realmente tem. A gravidade e a perversidade do assunto é o colocar na população um sentimento. Que é o sentimento que o elevador social não funciona. Que é o sentimento de que alguém que não seja filho, cônjuge ou amigo de alguém do Partido Socialista não pode chegar a cargos governamentais. E este é o problema mais perverso de todos, que é deixar na população a imagem do amiguismo, a imagem que nomeia-se familiares e não a pessoa mais competente para o cargo. E se me dissessem, eu vou repetir que é para ficar claro, se me dissessem, há um caso, naturalíssimo, pode ser a melhor pessoa para o lugar. 2 casos. Também. 3 casos. 10 casos. Agora vamos em 40 ou 50 casos e alguém nos quer convencer que as 40 ou 50 melhores pessoas para exercer aquela função são familiares diretos de outros dirigentes do governo ou do partido. Esqueces propositadamente um fator importante, que é a confiança política. Então ainda vou acrescentar. Se me dissessem que havia 10 pessoas que eram familiares do governo, que eram as mais competentes e em quem aqueles dirigentes tinham confiança política, eu achava natural. Agora, 50 pessoas, aqueles dirigentes não conhecem mais ninguém, não confiam em mais ninguém. É que eu aqui, Rui, permite-me referir mais uma vez que eu sei onde é que só se confia na família. Eu sei onde é que é. Não é num Estado de Direito nem numa República. Mas essa é a narrativa de tentar meter as mesmas pessoas na mesma família, de dizer que são 50 quando não são, que não são todas da mesma família. Não são da mesma família, são familiares de outros membros, são todos familiares entre si. Não são todos familiares entre si, é um número residual de nomeações políticas, aquele que estamos a falar. Eu nem sei, mas não sei mesmo, se passará muito das 10, estas relações familiares. Duvido, sinceramente. O que me parece, como te disse, residual nos milhares de nomeações que há anualmente pelo Governo. E com esta lógica que são também os teus 3 princípios que tu enunciaste tão bem no início. Ninguém deve ser prejudicado numa nomeação, sendo competente e tendo... Nem beneficiado. Sendo competente e tendo confiança política para ocupar esse cargo. Ninguém. Estamos completamente de acordo nos princípios. Estamos a ver o cenário prático completamente de maneira diferente. Vamos esperar para ver o que é que as pessoas acham, se concordam mais comigo ou se concordam mais contigo. Certíssimo. E depois das europeias falaremos. Falamos. Quando da remodelação do governo, e também já aqui o falámos relativamente a essa questão, pergunto-vos, estas nomeações, estas relações também, já se prepara com isto e com este cenário a que assistimos atualmente à formação de um novo governo? A pergunta é boa, eu acho que não, porque eu acho que o Partido Socialista não formará governo, por isso parece-me... Agora, eu disse-o aqui, quando o Pedro Nuno Santos foi nomeado, que acho que era uma péssima expectativa que estavam a criar no rapaz, que ia ser no seu ministro, peço desculpa, que iria ser ministro durante 4 anos e meio, quando ia ser só durante 6 meses. Obviamente, eu acho que as remodelações são a pensar já no próximo governo, que não vai existir do Partido Socialista, mas que são a pensar nesse governo. Mas são a pensar noutra coisa. E isso é que é mais perverso ainda, que é usar os meios e os cargos do Estado para a política interna dentro do Partido Socialista. É que nós, quando eu refiro o Pedro Nunismo, ele existe e é aqui que nós vemos. O Duarte Cordeiro é o número 2 desse Pedro Nunismo e nomeia a mulher do Pedro Nuno, que depois é nomeada a mulher do Duarte Cordeiro. Foi apresentado ao Pedro Nuno pelo Duarte Cordeiro, mas isso não interessa. Interessa, claro que interessa. Ainda mais interessa, porque estamos a ver a política de facção Pedro Nunista, por via de relações familiares ou de amizade, a
a entrar no governo com a força toda para tentar arregimentar o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista também, meus amigos, não se enganem. Já se deixou capturar por interesses que não eram os seus e nunca pediu desculpa por isso. Por isso também não vai ser agora que vai pedir desculpa por se deixar arregimentar por cargos governamentais. Durante 7 anos foi arregimentado por interesses que não eram os seus nem os do país e ainda não pediu desculpa aos portugueses por isso. Por isso também o Partido Socialista não se vai arrepender, não vai fazer meia-culpa nenhuma por de novo se voltar a tentar estar a usar os cargos ministeriais e os cargos de nomeação para arregimentar pessoas para uma facção interna. O Partido Socialista nunca se retratará disto, como nunca se retratou dos 7 anos de José Sócrates. Rui, faço-te a mesma pergunta. Sim, quer dizer, a pergunta era se as nomeações, e depois já vou ao que o Jorge disse, a pergunta era se as nomeações seriam a pensar no próximo governo. Eu acho que, e estando o Partido Socialista bem colocado para ganhar as eleições, pelo menos do meu ponto de vista, o Jorge discordará, mas isso faz parte, estando o Partido Socialista bem preparado para ganhar as próximas eleições, faz sentido que quem vai ocupar uma pasta ministerial durante 4 anos tenha já estes 6 meses, quer de preparação, quer porque a Marta Temido acho que já foi porque não faria sentido ter alguém num cargo ministerial durante 6 meses, quer dizer, em situações excepcionais podia fazer sentido, mas havendo possibilidade de continuarem no próximo governo, acho que isso é natural e é até benéfico para o funcionamento dos ministérios em causa. Depois, ainda aquilo que o Jorge disse, de se o Partido Socialista está a usar o Estado para promover... Uma facção, que é mais grave que se fosse para promover uma facção. Eu não conheço tão bem quanto o Jorge, pelos vistos, quais são as fações e os limites das fações dentro do Partido Socialista. Vejo muitas fações no Partido Social Democrata e bem públicas. Dentro do Partido Socialista não conheço as fações. António Costa é o secretário-geral do Partido Socialista e ele próprio já disse publicamente... Aliás, teve que ir ao Congresso dizer ainda sou secretário-geral para avisar o Pedro Nuno. Sim. Não foi ao Congresso avisar Pedro Nuno, porque acredito que a relação que tem é boa e, portanto, não precisa de falar no Congresso para avisar Pedro Nuno Santos do que quer que seja. Agora, quer dizer, estamos a pôr as coisas na perspectiva de o Partido Socialista está a usar o Estado... Uma facção. Está a usar o Estado para ter no Estado militantes do Partido Socialista. Quer dizer, para mim seria estranho se o Partido Socialista nomeasse militantes do Partido Social Democrata. Pessoas que discordam daquela que é a ideologia e a estratégia seguida pelo Governo. Para mim, o Partido Socialista tem nos ministérios, quer como ministros, quer como assessores ou chefes de gabinete, tem militantes do Partido Socialista. Parece-me uma coisa perfeitamente natural. Aliás, parece-me benéfica para o funcionamento dos ministérios, que as pessoas que lá estão concordem ideologicamente e estrategicamente. Vamos fazer a linha de ligação dentro da história dessas pessoas dentro do Partido Socialista e acho que vamos encontrar quase sempre, além dos laços familiares, denominadores comuns. Então, quais são esses? Eu já disse, Pedro Nuno Santos, Pedro Delgado Alves, João Galamba, Duarte Cordeiro... E qual é a outra facção dentro do Partido Socialista? Se há uma facção, tem que haver outra. Esta é uma facção. Eu não sei se é total... Para haver uma facção, tem que haver outra. Eu não sei se é 90%. Agora, eu acho que há uma facção mais moderada, do Augusto Santos Silva... Mas também é ministro, não é? Mas também é ministro. É, sim. Então, quer dizer, o Partido Socialista promove as duas fações do governo. Não, só que o Augusto Santos Silva não é uma hipótese de sucessão. Então, é uma fação, não é uma hipótese de sucessão? Pedro Nuno Santos ter uma promovido... facção ideológica não quer dizer que tenhas a ideia de ser candidato a secretário-geral. Dentro do meu partido há várias linhas ideológicas e eu reconheço-as e nem todas têm a capacidade de gerar candidatos a líderes. Certo. Dentro do Partido Socialista a mesma coisa. Exato. Augusto Santos Silva, ideologicamente, para mim, representa uma facção dentro do Partido Socialista e dentro do governo mas também é ministro. dispar. E, portanto... Certo, mas tu consideras tu que percebes tão bem como Santos eu Silva... que o líder de uma facção que não tem capacidade eletiva para ir a Congresso pode estar onde quiser. A facção dominante não se importa nada. Mas então era aquilo que eu dizia, quer dizer, a facção Pedro Nuno Santos, que eu não sei se existe... Pedro Nunismo. Tal como não sei se existe a de Augusto Santos Silva, mas... Tu falas delas e, portanto, referindo nesses termos, a facção de Pedro Nuno Santos está no governo porque é uma facção e porque o PS quer ter essa facção no governo. Não é o PS, não é o PS, é o próprio Pedro Nuno. Então Pedro Nuno Santos está no... ok. Augusto Santos Silva está no governo é que tu vais ver porque quem é outra facção. quem. Augusto Santos Silva está no governo porque é outra facção, mas Augusto Santos Silva não tem a força e, portanto, a facção está no governo só por si. O que acontece é que o governo tem, logicamente, militantes e não militantes, simpatizantes e pessoas que se associam ideologicamente ao Partido Socialista. Não é fações, é o Partido Socialista e aquilo em que o Partido Socialista acredita. Isso é natural. Como disse, para mim seria estranho o Partido Socialista ter como ministros ou como secretários de Estado militantes do Partido Social Democrata. Freitas do Amaral, Basílio Horta, Presidente da Câmara de Sintra. Não me mete confusão que tenha como membros de governo, assessores, chefes de gabinete, seja o que for, secretários de Estado, que tenha como membros de governo, pessoas que alinham ideologicamente e estrategicamente com aquele que é o caminho do governo. Uma última nota sobre este tema para fecharmos o programa. Jorge, passo-te a ti, depois ouço o Rui
uma nota sobre este tema para fecharmos. A nota final, a primeira, é a de que espero que quando o programa for para o ar o Zeca esteja bem e que não seja nada de grave, não pareceu nada de maior importância, mas nunca sabemos, por isso desejar-lhe as melhoras. O segundo é sobre este tema e sobre o excesso de casos de familiares no governo. É uma mensagem para a população e para aqueles que nos veem ou vêm em casa. Não, os políticos não são todos iguais. Não fazemos todos da mesma maneira. Para o Rui isto é uma coisa normal, para mim é uma coisa completamente anormal. E se eu algum dia tiver a responsabilidade de nomeação, só em casos muito esporádicos e excepcionais nomearei filhos ou familiares de amigos. Fica registado, Jorge. Rui. Seguindo a linha do Jorge de falar diretamente com o telespectador e com a população, espero que nunca nenhum telespectador tenha o seu emprego, um cargo ao qual vá ser posto em causa por ser familiar de alguém. Se tiver mérito, independentemente daquelas que são as suas relações familiares ou de amizade, que neste caso foram construídas ao longo de um percurso político comum, se tiver mérito para isso, qualidade e confiança política, que esteja nesse cargo e nessa nomeação, como tem acontecido com o Governo. Muito bem, fechamos então desafios políticos de hoje. Hoje então com o Jorge Barbosa e com o Rui Teixeira, depois então da indisposição do Zeca Já Sabe. Voltamos a marcar encontro aqui na RTV na próxima semana, quarta-feira às 22 horas. Até lá, fique bem.